Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil e, claro, o Vanderlei Luxemburgo está sendo muito cobrado. Errou na escalação e apostou num pragmatismo que acabou tendo sérias consequências. O Corinthians também, além da eliminação, teve prejuízos financeiros e outros problemas para a sequência da temporada. E 2 jogadores estão de volta ao departamento médico do clube. 2 jogadores importantes, mas que saíram de campo ontem sentindo, e são dúvidas aí para a sequência da temporada. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto aqui nesta quinta-feira, pós-eliminação do Corinthians na Copa do Brasil. O que vimos ontem foi um Corinthians sendo amassado pelo São Paulo, um Corinthians que foi dominado pelo São Paulo e jogou apenas 15 minutos da etapa final. Primeiro tempo não viu a cor da bola e o pior, não vimos uma atitude vinda do banco de reservas. Vanderlei Luxemburgo foi pragmático, apostou no mesmo time basicamente, que foi mal contra o Coritiba no primeiro tempo. A única exceção foi o Fausto no lugar do Gabriel Moscardo. Poderia ter apostado um pouco mais, poderia ter feito esse time jogar mais, poderia ter sido um pouco mais ousado. E não aconteceu isso. O São Paulo dominou o Corinthians de uma forma pouco vista em um clássico. Raramente a gente vê um clássico onde o adversário domina com tanta facilidade o outro time. E o Corinthians se comportou como um time pequeno, o Corinthians se acovardou diante de um São Paulo que tinha um objetivo, que era avançar à final da Copa do Brasil, e fez com todo o mérito. Parabéns ao Dorival Júnior por saber trabalhar a equipe e fazer com que essa equipe chegue à final da Copa do Brasil. Já pelo lado do Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo passou grande parte do primeiro tempo incrédulo, olhando aquilo que estava acontecendo, sem ter atitude para mudar o comportamento dessa equipe. Esperou o intervalo, veio o intervalo e as mudanças só aconteceram depois que a bola já havia rolado no segundo tempo. Demorou para tomar atitude, demorou para mexer, e quando o Corinthians buscou uma reação, já era tarde demais. Então, a eliminação do Corinthians tem responsáveis. Passa pela diretoria, que não contratou nenhum jogador praticamente para reforçar a equipe, a não ser o Matias Rojas, que ontem entrou, e o Lucas Veríssimo, que, segundo o próprio Duílio Monteiro Alves, tem totais condições de jogo e que podem apostar nisso, que ele tem totais condições de jogo, mas não joga por opção da comissão técnica. Um jogador que chegou para ganhar R$800 mil por mês. Fora isso, nenhum jogador a mais, nenhum reserva para o ataque, nenhum substituto para o Yuri Alberto, que não vem jogando nada. E o Roger Guedes deixou o clube e até agora não pintou nenhuma contratação. Pior que isso, pós-jogo, o Duílio fala que o elenco é forte, que o clube vai brigar por títulos ainda neste final de temporada. Mantém, claro, o Vanderlei Luxemburgo, não imaginava uma demissão mesmo, mas o discurso realmente me preocupa, né? Que o elenco é forte, o time é bom, mas ontem, uma exceção, não jogou tão bem. Mas o Corinthians vinha sofrendo, né, nos últimos jogos, mas vinha conseguindo vitórias. Ontem, quando pegou um time bem organizado, bem armado em campo, deu no que deu. São Paulo 2-0 e poderia ter sido muito mais. Quero saber o que você pensa em relação ao comportamento da comissão técnica, da presidência do clube, em relação a essa eliminação contra o São Paulo. Comenta aí. Bom, além da eliminação, o Corinthians teve um prejuízo financeiro de R$30 milhões, que seria o valor pago ao vice-campeão. O São Paulo ou o Flamengo já colocam isso no bolso. São os 2 finalistas da Copa do Brasil, R$30 milhões. E mais uma vez o presidente do clube disse que esse dinheiro não estava na previsão. Não imaginavam que o Corinthians chegasse tão longe,
Por isso, não colocaram este valor de 30 milhões no orçamento. É claro que esse dinheiro seria muito bem-vindo, segundo o Duílio. 30 milhões seria bem-vindo na minha conta também, tenho certeza que na sua. Mas quando esse dinheiro não entra no orçamento, não faz parte da projeção do clube, significa que nem você confia que o seu time possa chegar a uma final. Então, o Corinthians leva aí um prejuízo de 30 milhões de reais por não ter chegado à final. Mínimo, né? 30 milhões. O vencedor leva 70. Então, o Corinthians perde aí um valor alto e segue sem contratar ninguém. Além de outros problemas, evidentemente. O time tem sofrido ao longo da temporada e de que forma essa eliminação vai repercutir dentro do elenco e dentro do grupo. O Vanderlei é bom de discurso. O Vanderlei ele consegue ter um bom poder de conversação, de fala. Mas até que ponto o grupo vai ter reação? Agora dizem que a Copa Sul-Americana é obrigação. A minha opinião é a seguinte: obrigação é o Corinthians chegar bem em todas as competições que disputam, simplesmente porque é o Corinthians, pela grandeza que tem. Não é na Copa Sul-Americana. O Corinthians tinha obrigação de chegar à final da Copa Libertadores. O Corinthians tinha obrigação de estar entre os primeiros colocados no Campeonato Brasileiro. E tinha a obrigação de ser finalista da Copa do Brasil. Obrigação, o Corinthians tem em qualquer competição que disputa. Não dá para limitar a uma ou outra competição. E o Corinthians tem um problema a mais. O Corinthians só chegará a disputar a Copa do Brasil em 2024 caso seja campeão da Sul-Americana ou fique entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, o que lhe garantiria uma vaga na Copa do Brasil e também na Libertadores de 2024. Hoje, o Timão é o 14º colocado. Tem que correr bastante, tem que tirar muito ponto aí do 6º colocado para poder buscar a vaga. O segundo turno começa sábado contra o Cruzeiro, às 9 da noite, lá no Mineirão. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião sobre a possibilidade de estar fora da Copa do Brasil de 2024. E para finalizarmos o vídeo de hoje, vamos falar sobre Renato Augusto e Matias Rojas, além do Fagner. Mas o Fagner, eu não sei se o torcedor vai ficar triste ou feliz com a notícia. O Fagner saiu mancando muito do jogo contra o São Paulo, preocupa em termos de avaliação. Assim como Renato Augusto saiu com o joelho bastante inchado e o Matias Rojas, no primeiro chute que deu a gol, depois daquela defesa do Rafael, na hora que ele chuta, ele acaba tendo um choque com o jogador de São Paulo, que tenta cortar ali a finalização, e a partir dali ele sente o pé. É muito clara a imagem. Ele começa a mancar um pouco. Então, 3 jogadores, Fagner, Renato Augusto, com inchaço no joelho, e o Matias Rojas com dor no mesmo tornozelo, que o tirou por 21 dias dos gramados, voltou a sentir. Esses jogadores voltam ao departamento médico, serão melhor avaliados e passarão por exames para saber aí que tipo de contusão ou de lesão eles sofreram. Se ficarão fora do jogo de sábado contra o Cruzeiro ou se estarão aptos para jogar. Então é importante ficar de olho nisso. Mas Renato Augusto com o joelho bastante inchado e o Rojas sentindo o mesmo tornozelo, preocupa bastante. Com relação ao Fagner, o Bruno Mendes, mal e mal, como diria os meus amigos, consegue dar conta do recado ali na lateral direita. Eu volto mais tarde, 5 horas, com mais um vídeo trazendo as informações do dia do Corinthians para você. Eu te agradeço pela companhia, pela atenção. Se você gostou do conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal. Se você for novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo. Tenham todos um ótimo dia. Te espero mais tarde. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.